te interromper para começar a gravação. Não, perfeito, então. Então, nós vamos começar a estrutura da apresentação, para todos estarem sabendo. Olá, professor Paulo, acho que o professor Paulo chegou depois, professor Henrique, e a Marília, que trabalha conosco também lá. Marília acabou de chegar lá no DPO com a gente, ela trabalhava na biblioteca e agora está lá conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A organização do evento, como que normalmente a gente trabalha? A gente faz a apresentação e, posteriormente à apresentação, a gente abre espaço para perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem anotar ou pode mandar aqui no chat, que no final a gente olha o chat também para responder. O que puder ser respondido pelo chat, a gente já responde. O que não puder, a gente guarda para responder depois, tá? Só para a gente poder fazer as apresentações inteiras. Eu vou colocar aqui a apresentação, vai começar pelo Roberto, que vai apresentar a parte da CPA, um pouco dos resultados. Depois eu vou apresentar indicadores, alguns estudos que a diretoria faz, tá? E deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Pronto. Eu não sei se já apareceu para vocês, para mim já apareceu. Apareceu sim. Apareceu sim. Apareceu. Perfeito. Perfeito, então. Nossa, para mim está aparecendo nos comentários também. Está aparecendo para vocês só a apresentação ou está aparecendo comentário também? Só a capa da apresentação mesmo. Só a apresentação. Ah, perfeito, que aí não atrapalha para vocês. Os comentários vocês vão ver Ah, quando não, a gente não. dá a apresentação. Acho que está o comentário também. Se o comentário é assumir o controle, está o comentário também, viu? Ah, então tá. Deixa eu só tirar, então, o termo de apresentação do apresentador. Pronto. Acho que agora está certinho. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Roberto, e aí o Roberto pode começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Sejam todos bem-vindos. O objetivo dessa introdução vai ser apresentar, de uma forma breve, quem é a CPA, o que é a CPA no sentido de sua formação e um breve resumo de alguns indicadores gerais aí em relação à Faculdade de Tecnologia. Tá? Em seguida, devolvo a palavra à Júlia, que vai apresentar os indicadores específicos de cada curso da FT e continuar na nossa conversa. Antes da gente iniciar, trazer, acho que o principal, a gente vai falar o que é a CPA, quem é a CPA e talvez o mais importante, o porquê da CPA e a importância da autoavaliação e da avaliação dentro da universidade. Tá? O nosso principal objetivo é aproximar o trabalho administrativo, o trabalho técnico de avaliação dos cursos das unidades. Porque, no final de contas, quem tem a capacidade de efetivar o diagnóstico que é feito por meio desse programa, por meio desses documentos, são vocês. Vocês têm o melhor conhecimento da realidade dos cursos, vocês conhecem as especificidades de cada área. Então, o que a gente tenta trazer não é uma cobrança, não é um alerta, é assim, é um diagnóstico positivo das áreas que a gente precisa trabalhar, quais seriam os desafios que a gente tem que enfrentar para que a gente possa crescer. O objetivo não é uma crítica a ninguém, não é uma crítica a nenhuma unidade, nem necessariamente problemas, são características, muitas vezes, por exemplo, quando vamos falar de evasão, características que fazem parte do ensino superior, que fazem parte da nossa universidade, e são questões que precisamos abordar. Tá? Então, reforço que o objetivo é aumentar essa comunicação. Tem 13 pessoas na reunião, o que é muito positivo, muito bem-vindo. Tá? Conscientizar as unidades, os professores, os técnicos, os alunos, da importância de se interar, de participar das questões de autoavaliação, de modo que a gente possa sempre melhorar a universidade. Pode passar para o primeiro slide, por favor, Júnior? Então, gente, o que é a CPA? Tá? A CPA, atual modelo de CPA, instituído pela Resolução do Consul de 2021, que com poucas alterações também estabeleceu a atual estrutura, as pessoas que fazem parte, tem como atribuição
é elaborar e implementar o plano de avaliação institucional, promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional, apoiar as unidades nas visitas externas, nas avaliações, e o principal, definir, tudo isso é importante, mas o principal são definir esses mecanismos de aproximação para que o trabalho, o investimento que é feito na parte administrativa, vamos dizer assim, na geração de inteligência, de dados, de programas dentro da universidade, chegue ao usuário final, que são vocês, e que tenha uma devolução para que a gente possa melhorar e para que a universidade como um todo possa crescer. E dessa forma a gente tenta cumprir nossa missão institucional, certo? De uma universidade pública, inclusiva, democrática e cada vez aperfeiçoando e melhorando o uso dos recursos que confiam na gente, que confiam a gente. Pode passar, por favor, Júnior. Atualmente, os membros que estão formando a CPA é o professor presidente, professor Paulo Roberto. Aí a CPA, os nomes estão aí, tá? Eu estou como representante do Guilherme. O Guilherme, que é diretor da BAE, que aqui é a Diretoria de Avaliação e Estatísticas Institucionais, ele é o representante do decano do DPO. O Danilo, que, se eu não me engano, deixou, mas ainda não há um outro representante nomeado, até onde eu sei, é representante do DEG. Ou seja, o que a CPA traz? A CPA traz todo o universo da comunidade universitária, incluindo técnicos, docentes, alunos e a população externa que usa a biblioteca, que usa os banheiros, que vem para o núcleo de uso jurídico da FD, do acompanhamento psicológico, o HUB. Então, a CPA é independente da UNIV, da instituição, no sentido administrativo e hierárquico, e busca representar toda a sociedade, toda a comunidade universitária. Por isso que a gente chama muita atenção e sempre busca e ressalvar a importância para os cursos de você trazer e de você aumentar a participação e o conhecimento sobre o que é a CPA, o que é a autoavaliação dentro da comunidade de cada unidade acadêmica, administrativa. E aí a gente pode passar para o próximo slide, por favor. Vamos ficar no próximo slide, depois a gente volta. Em relação a isso, a gente está promovendo a nova consulta, acho que vale a pena lembrar aqui, a gente está promovendo a nova consulta à comunidade, que vai reformular o relatório da CPA desse ano. Então, é importante que as pessoas participem, tá? Que os docentes, os discentes e os técnicos fiquem sabendo. Nem sempre a comunicação dentro da universidade é a mais eficiente, mas eu acredito que foi enviada a todos por SEI e por e-mail. Então, se houver um trabalho conjunto, junto às unidades, junto aos seus alunos, para que mais pessoas respondam, melhoraria muito a qualidade dos dados e a qualidade do próprio relatório final de avaliação do próximo ano, tá? Nosso objetivo é sempre melhorar. Então, uma breve história da CPA aqui na UNB. O atual modelo, ele começa a ser pensado em 2002, ele é oficializado externamente, até então é um movimento interno, tá? A universidade, a gente é breve, mas se a gente voltar ao primeiro modelo, surge quase junto com a Universidade de Brasília. A autoavaliação, na década de 80, já existia, e orgânico e dentro da própria universidade, não como uma política de ensino superior externa a ela. E a partir dos anos 2000 começa a se formar uma política não mais orgânica interna, mas uma exigência externa de avaliação de qualidade do ensino superior no Brasil, um processo natural da expansão e da necessidade de transparência com o gasto público. Então, em 2004, você tem a criação da Comissão Própria de Avaliação, atendendo aí a uma portaria do MEC. Em 2006, a gente inicia a produção dos relatórios. Em 2013, é uma reformulação da CPA dentro da universidade. E em 2021, a atual composição e a atual estrutura da CPA ela é definida. Houve várias questões internas de adequação da independência, que não vamos entrar em detalhes aqui, mas houve essa necessidade de reformulação para se adequar e garantir a isonomia e independência que a CPA precisa ter para funcionar da maneira que ela deve funcionar.
Pode passar, por favor, Júnior. Então, chegamos ao o plano trienal de autoavaliação, que está ligado aos planos, a todos os relatórios e planos da universidade, tá? O plano de gestão, ao plano de desenvolvimento institucional. Todos esses planos, eles dialogam. Dentro do plano de autoavaliação, quais são os objetivos? Ampliar a participação da comunidade acadêmica dentro do processo de avaliação. Nós vamos ver as estatísticas. Os docentes, eles costumam ser mais conscientes sobre isso, têm mais acesso, mas técnicos e discentes costumam ter uma participação média no UNB e quase todas as unidades bem mais baixa. Então, a gente expandir esse conhecimento e expandir a percepção de importância da avaliação institucional, tá? Da participação democrática mesmo da comunidade universitária. Então, aprimorar os processos e instrumentos avaliativos, e tudo está interligado, a gente só consegue aprimorar quando nós temos um retorno e a participação de vocês, estimular as ações de disseminação da cultura avaliativa na universidade e impulsionar o uso. Não adianta a gente avaliar, fazer o trabalho, se isso não chega no usuário final, que são, aí no caso, é a administração das unidades, dos cursos, tá? Que nosso objetivo é esse, que a gente tenha gerar uma inteligência para uma tomada de decisão racional, ou com um pouco mais de informação. Racional nem sempre é uma palavra muito bem-vinda. Pode passar, por favor? Nós temos no site, tá? Então, eu convido a todos que visitem o nosso site de avaliação. Lá não tem somente o site da CPA e o site da avaliação. Lá tem todas as informações das avaliações, tem os programas da Avalia UNB, tem outros programas e outros relatórios que nós geramos, como de pesquisa de egresso, que vai ser apresentado mais à frente pela Júnior, os fluxos acadêmicos, relatório de evasão, em breve vai ser subido para o site. A gente tem uma série de relatórios técnicos e de trabalhos de inteligência de dado que é extremamente útil, ou pelo menos pode orientar de forma útil na tomada de decisões das unidades, pelo menos abrir um diálogo para que esses relatórios, se não estiverem atendendo o que vocês precisam, possam atender em algum momento. Temos relatório de reprovação de disciplina, relatório de autoavaliação, relatório de egresso, tem relatório de suporte aos cursos de visita externa, tem uma série de documentos que estão disponíveis no site. Além disso, tem uma parte de avaliação internacional, avaliação externa, que são os nossos rankings. A maior parte é o UNB como um todo, como um agregado, mas existem rankings separados por área. Por exemplo, o QS Sustentabilidade, no ano passado, a Universidade de Brasília ficou em algumas categorias em primeiro lugar no país, em frente, inclusive, às estaduais paulistas. Por exemplo, governança. Tem horas que a gente se surpreende muito. A UNB tem muito a oferecer e a gente, às vezes, isso fica perdido na quantidade de informação que existe, ou então, talvez, numa lacuna, numa dificuldade de se publicar essas informações, de se transmitir essa informação. Pode passar, Júnior, por favor? Aqui alguns dados, tá? Da nossa última consulta à comunidade acadêmica, e esses são dados mais técnicos e que assim, entre várias informações que o relatório passa e que essa apresentação busca passar, para a gente ter uma ideia de questões mais estruturais dentro da unidade. E aí eu trago a atenção à questão da participação. A FT hoje tinha, isso aí é 2023, 2024. Esses dados são de 2023, certo? Então, em 2023, 4.033 alunos, 382 responderam. Dos 712 docentes, apenas 29. E dos 340 técnicos, 8 responderam à consulta. A consulta, essa aqui já está, para o ano de 2024, já está disponível. Então, a participação é muito baixa. Quanto mais participarem, gente, melhor é a qualidade dos dados, tá? E aqui tem, por exemplo, avaliação de infraestrutura. 79% das respostas avaliam como muito boa as limpezas de área verde de salas de aula. Iluminação pública, estrutura de banheiro,
ficam como os indicadores com a pior avaliação. 65% avaliam a estrutura física dos banheiros como ruim, e a iluminação pública, 60% desses respondentes. Ou seja, orienta, isso talvez não seja específico da administração da FT, esteja mais ligado à prefeitura, mas orienta talvez aonde possa ser pedido um recurso, para onde está a insatisfação, tá, do usuário final aí, do aluno, do estudante, do docente. Pode passar, Júnior, por favor. E acredito que para finalizar essa breve introdução, é a nossa preocupação vista em relação à participação, vista de uma maneira gráfica, né, visualmente. A FT não está diferente, tá, do resto da universidade. A gente só chama atenção exatamente para essa baixa cultura de participação. E com isso precisa ser gerido, talvez, nas pontas. A gente tenta fazer essa apresentação e esses documentos, é uma tentativa da administração central de gerar essa cultura, mas isso precisa ser comprado pela ponta e precisa ser transmitido. Apenas 15% dos docentes, dos discentes da universidade, assim como 15% dos discentes da FT, estão iguais, têm conhecimento sobre a consulta ou respondem à consulta da comunidade acadêmica. Em relação aos docentes, isso aqui é conhecimento, tá? Já é bem maior, que é o que eu falei que é o esperado. E a técnicos também já ouviram pelo menos uma vez na vida falar disso. Então, não quer dizer que 69% responderam. A gente viu que os respondentes é muito mais baixo. Mas pelo menos já ouviram falar. Então, se a gente vê que tem uma distância muito grande da avaliação dos discentes para a consulta da comunidade, e talvez eles sejam os principais, o público que mais interage, que mais está... É o nosso produto, né? É o produto sobre o qual a universidade vai trabalhar e vai agregar valor, são os discentes. Então, eles têm que estar mais... Tem que ampliar a participação deles, talvez seja um dos maiores desafios. Os outros dois grupos é ampliar o interesse, a participação e preencher e responder. Agora, no conhecimento, melhorar e ampliar essa participação discente. Eu agradeço a atenção. Se alguém tiver alguma questão, uma pergunta, estou à disposição. Eu vou esclarecer aqui só uma dúvida do professor Rafael. Aqui no slide, a gente colocou 712 docentes, é o total de respondentes da UNB. Dos docentes da UNB, 712 participaram da última consulta. Da FT, são apenas 29. É esse valor aqui da FT, tá? Professor Edson, acho que o senhor tinha levantado a mãozinha também. Sim, era uma dúvida com relação a esse número, né? Ah, Eu tá. estava entendendo que o número de professores da FT era 712, né? O que não é verdade, são 220. Não. Mas agora já está claro. Isso. Eu falei errado, professor, me perdoe. Isso, é isso. Então, eu passo a palavra a Júnior e agradeço a atenção de todos. Só uma boa tarde. Essa minha parte aqui, como a FT é uma unidade que tem 10 cursos de graduação, mais diversos cursos de pós-graduação, durante a apresentação, eu vou apresentar 1 ou 2 gráficos, e aí, quando a gente enviar a apresentação completa, vai ter os gráficos dos outros, porque a gente traz aqui só para vocês conhecerem. Essa é uma questão importante. Aqui no Seminário Avalia, a nossa intenção não é esgotar a discussão, mas apresentar para vocês ferramentas que nós dispomos para auxiliá-los nessa tarefa tão difícil que é gerenciar uma unidade com muitos cursos, né? Com diversas necessidades que são intrínsecas a vocês, e deixar claro que a gente está ali disponível, tanto com estudos que a gente já realiza, com informações que a gente pode coletar e trabalhar, quanto também disponíveis para novos estudos que sejam necessários para a unidade, tá? Então, o objetivo aqui é apresentar para vocês um panorama do que a gente dispõe e que vocês possam depois entrar em contato com esses produtos, olhar os relatórios cada coordenador do seu curso, ou então a âmbito da universidade, da faculdade, né? E então absorver isso, discutir entre vocês, até porque muitas coisas, como nós somos uma equipe de menos de 10 pessoas, a gente não consegue entrar no detalhe dos cursos, né? Então a gente passa por cima, a gente identifica
algumas questões, mas a gente não vai conseguir aprofundar. Então, agora no início, eu vou começar com os indicadores de qualidade da educação superior, que são aqueles disponibilizados à avaliação do INEP, né? E, posteriormente, eu vou apresentar alguns relatórios que nós produzimos ali no âmbito da diretoria. Então, começando aqui pelos indicadores, especificamente do calendário, o que é importante trazer? O ENAD ele tinha uma outra estrutura. No ano passado, em 2020, a gente já não tinha tido o ENAD devido à pandemia de Covid. E em 2024, nós não tivemos o ENAD conforme o cronograma normal e tivemos o ENAD licenciaturas, o início do ENAD licenciaturas. Então, até o momento, nós sabemos que esse cronograma vai mudar. Esse é o cronograma que foi apresentado para nós pelo INEP, tá? Como novo. Mas nós não sabemos, por exemplo, se esse ano nós vamos fazer a avaliação do ano 2, que era o que a gente estava esperando que fosse esse ano, ou se vai ser reiniciado para o ano 1, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que aguardar mais um pouco, sair as editais do INEP, para que a gente possa fazer essa orientação, que normalmente é o DEG que faz com as unidades, tá? Mas, até o momento, essas são as informações que nós temos. Nós temos um novo calendário, uma nova estrutura de ENAD, mas não temos informações mais aprofundadas de como ele vai funcionar. Mas sabemos que licenciaturas, que não é o caso aqui da FT, mas sabemos que licenciaturas passarão a ser avaliadas todos os anos, tá? Não mais trienalmente, como era antigamente. O que é importante também quando a gente está falando dos indicadores do INEP é que todas essas avaliações elas vão passar por uma padronização, tá? Então, essas notas elas vão ser expressas nessa escala de 0 a 5, que normalmente é uma escala que a gente evita chamar de nota e chamamos de conceito, porque ele equivale ao posicionamento do curso em relação aos outros da mesma área. Tá? Então, ele não é uma nota dizendo que o curso é aquilo, embora popularmente a mídia acaba utilizando esse tipo de percepção, né? Então, a gente tem o valor contínuo, deixa eu usar aqui o outro, porque esse amarelo foi horrível. Nós temos o valor contínuo, que normalmente, quando a gente fala aqui nos estudos dos indicadores do INEP, é o valor que nos interessa enquanto coordenadores, professores e estudiosos dos indicadores. Por quê? Porque esse milésimo aqui pode fazer diferença entre nós estarmos no conceito faixa 2 ou 3, tá? Então, normalmente, a gente trabalha na casa de milésimos. A UNB no IGC, ela teve um aumento, se eu não me engano, de 0,8. O Roberto talvez tenha isso mais claro, mas foi pouquíssimo. A gente saiu de 3,945 para 3,948. Isso já significa que a gente mudou de faixa, tá? Mas ainda tem muito espaço de melhoria. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que quando a gente estiver analisando os indicadores do INEP, aí no âmbito do curso, que a gente preste atenção no valor contínuo, porque esse conceito faixa, ele não nos fala muito do que está acontecendo no curso, tá? Esses indicadores do INEP, seguindo aquele calendário, normalmente eles começam com a prova do ENAD, que aí cada unidade tem lá a sua preparação, alguns cursos fazem estudos, alguns cursos fazem algumas disciplinas ali preparatórias, fazem encontros, orientações para os alunos, mas o importante para a gente é que a partir do conceito do ENAD, da prova do ENAD, é feito um cálculo do conceito ENAD. Né? Esse cálculo ele vai ser para cada curso e tem os pré-requisitos deles de pelo menos 2 estudantes com nota válida para que isso seja possa ser publicado, pelo menos até o momento. Seguido do conceito ENAD, nós temos o indicador IDD. No IDD, esses são para vocês poderem se aprofundar depois, essa é a estrutura atual do último, que normalmente segue do último edital. A todos os anos, o INEP ele divulga uma nota técnica para cada um desses indicadores. Alguns anos não tem mudança significativa, tá? Na estrutura, tem sido essa. Quando tem, a gente verifica quais foram as mudanças. Mas o que é importante quando a gente fala de IDD? O IDD ele é baseado na nota do aluno comparado à nota do aluno no Enem. Então, nem todos os cursos vão ter IDD, porque se a nota do aluno não puder ser recuperada na base do Enem, e aí isso é feito por CPF, a gente não vai conseguir ter esse IDD, tá?
Os requisitos para que ele seja calculado é pelo menos 20% do total dos alunos, né, que estiverem habilitados para participar do ENADES, inclui os ingressantes, que são cadastrados, mas não fazem a prova, tá? E pelo menos 2 desses estudantes tenham esses dados recuperados lá no Enem. O que a gente observa a título de UNB? Que, normalmente, cursos concorridos e cursos de universidades federais, os estudantes vão ter um IDD baixo, mais baixo do que o de estudantes de escola particular, tá? Por que isso acontece? Porque, normalmente, esse aluno já vem com uma formação muito boa, ele fez cursinho particular, ele fez cursinhos extras, ele teve aula particular para conseguir ter um desenvolvimento melhor. Então, normalmente, ele já entra com uma carga de conhecimento alta aqui na universidade. Então, a distância entre o conhecimento adquirido na universidade e o que ele fez no Enem, e a nota que ele teve no Enem, não é tão grande. Principalmente porque a gente tem que lembrar que o ENAD, ele não mede aquilo que é específico do curso. Então, por exemplo, vamos supor, a Faculdade de Tecnologia tem lá engenharia. Essa engenharia química tem uma especificidade. Eu não conheço muito de engenharias, mas ela tem lá um foco, um desenvolvimento em que permite que esse aluno, devido a essas disciplinas da Universidade de Brasília, do aluno conseguir construir a sua formação com as disciplinas complementares. Então, o ENAD não mensura isso. Ele não mensura que o aluno sai com conhecimento mais profundo em determinada área. Ele olha somente aquele conhecimento básico, do currículo básico. Então, o ENAD ele não consegue captar tudo que a universidade contribui na formação do aluno, tá? E aí, como resultado disso, eu vou passar aqui um pouquinho só para vocês verem. Aqui. Vocês podem ver que o IDD dos cursos aqui da FT estão tudo na casa de 3,2. E, gente, isso não é ruim para a nota do curso, óbvio, né? Mas isso não é o raro, isso é o normal na universidade, tá? Infelizmente, isso daqui é uma coisa que a gente tem dificuldade de mudar, porque a forma como é calculado o IDD prejudica a universidade, tá? A gente vai ter outras áreas em que a gente vai conseguir impactar positivamente a nota do curso. Mas é isso. Então, a ideia do IDD é fazer essa mensuração de quanto que o aluno adquiriu de conhecimento e a distância do conhecimento desse aluno entre quando ele fez o Enem e após fazer o curso. Então, quanto o curso contribuiu no conhecimento desse aluno. Em seguida, com a nota do IDD e do conceito ENAD, ou seja, o conceito ENAD e o conceito IDD, a gente é construído, o INEP constrói o conceito preliminar de curso. O conceito preliminar de curso, ele vai ter essa composição específica. E aí, aqui eu chamo a atenção de vocês para o INAD, ele contribui com 20% com o conceito ENAD, 35% com o IDD, ou seja, e se não tiver IDD, então, se tiver algum curso da FT que não tem IDD, o peso do ENAD, do conceito ENAD, passa a ser 55%, tá? O que é importante aqui a gente ver é que, indiretamente, o ENAD também contribui com mais 15% o conceito ENAD. Qual é esse? São as notas referentes à percepção do aluno, aquele questionário à parte que tem a percepção do aluno. Então, o ENAD ele acaba contribuindo com 70% do desempenho do curso no CPC, tá? Então, o conceito, o momento do ano em que vocês tiverem alunos fazendo ENAD é um momento em que o curso pode atuar muito diretamente, acalmando os alunos, tranquilizando os alunos para esse momento do ENAD, e também orientando eles, relembrando eles de algumas coisas que vão cair, né? Enfim, são algumas estratégias que podem ter, que o curso pode ter. O que é importante aqui no CPC? Caso o curso não atinja a nota 3 ou 4, ele é obrigado a passar pela avaliação in loco. Se eu não me engano, os cursos da FT só teve um que passou por avaliação in loco em 2022 ou 2023. Os demais, todos, eles não fazem avaliação in loco desde 2017, se eu não me engano, tá? Então, mas eu não sei por que, eu tenho que chegar ali um pouquinho mais para frente. Mas, então, quando a gente fala de CPC, ele pode conduzir ao CC. Caso tire nota 1 e 2, é obrigatório, né, fazer avaliação in loco. E aí, nessa avaliação in loco, você não vai ter aquela
aquele conceito padronizado, tá? É uma nota de 1 a 5, que é dado pelos avaliadores, e é uma média aritmética simples, o resultado final do cálculo. E são três dimensões que vão ser avaliadas, que são as mesmas lá do conceito ENAD, tá? Que tem no questionário. Então, organização didático-pedagógica, corpo docente, infraestrutura. Universidade de Brasília, realidade Universidade de Brasília. Nós temos uma excelente nota quando falamos de corpo docente tutorial, uma excelente nota em organização didático-pedagógica e costumamos pecar um pouquinho aqui em infraestrutura, tá? Por quê? Porque a nossa infraestrutura ela depende muito de editais, ela depende do tempo necessário dos cursos, então é uma coisa que a gente sofre em relação às particulares, que podem ir lá e simplesmente fazer o que está sendo necessário, né, para avaliação. Tendo o conceito ENAD, conceito IDD e o CPC e, caso necessário, o CC, nós passamos para o IGC, o Índice Geral de Cursos, que aí já é o conceito da instituição, ou seja, a localização da Universidade de Brasília em relação às demais universidades do Brasil e outras instituições de ensino superior. Ela é feita com a média dos CPCs do último triênio. Se não tiver CPC, é o CC, tá? Que entra no cálculo lá do IGC e vai ser ponderada pelo número de matrículas de cada curso, tá? E no total da universidade. Além disso, nós também temos no IGC a média do conceito de cursos da pós-graduação estricto sensu, tá? Da Universidade de Brasília. Também convertida, aí precisa converter para uma escala que seja compatível com a do INEP, né? E ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas, mestrado e doutorado juntos. E essa ponderação é feita de acordo com a nota técnica. Essa daqui é a última que a gente teve em 2020. Esse ano pode ser que tenhamos uma nova nota técnica. Quando a gente fala aqui da FT, a gente fez essa análise observando mais a título de FT do que curso individual. Por quê? Porque, obviamente, como é uma faculdade, tem uma estrutura ali própria, os cursos, eles compartilham infraestrutura, provavelmente compartilham docentes, compartilham laboratórios. Então, a gente tenta olhar para aquilo onde a gente vai poder agir e vai impactar o maior número de pessoas, tá? Quando a gente vem aqui analisando o ENAD e o CPC dos cursos, o que a gente observa? Que, de modo geral, nós temos o IDD, como eu já tinha dito para vocês, baixo, né? As últimas avaliações em loco que nós tivemos foram 2013, somente engenharia de redes, que teve 2024, os demais são bem antigas, essas avaliações em loco, e não foram, se eu não me engano, na época, não foram por nota, foram opcional da faculdade dos cursos, tá? Pelo que eu me lembro, foi opcional, os cursos tiveram interesse em fazer avaliação em loco. Então, nós não temos uma questão para chamar atenção nesse aspecto. O que eu falo aqui para vocês? Quando vocês forem analisar os microdados do IGC, que observem as notas contínuas que estão aqui entre parênteses. Por quê? Porque elas, quando vocês analisarem ali dentro, que vocês vão vão conseguir identificar, será que foi no ENAD que nós tivemos uma queda ou um aumento de nota? Será que foi no momento do questionário do ENAD, a percepção do aluno foi negativa ou a percepção do aluno foi mais positiva? Então, tanto para o momento em que nós crescemos no conceito, quanto no momento em que nós descemos ou temos a intenção de modificar, a gente pode buscar dentro desse microdado, que é disponibilizado no site do INEP. Eu posso mostrar para vocês, caso depois vocês tenham alguma dúvida. E aí a gente pode olhar ali dentro aonde que a universidade, aonde que o curso, e aí aqui, no caso de ENAD, CPC e CC, é curso mesmo, onde que a gente teve melhoria, ou pior, onde a gente tem espaço de melhoria, tá? Quando a gente fala nesse microdados. Quando a gente olha o CPC, ao longo de 3 anos, de 3 avaliações dos cursos da FT, o que a gente observa? Que a maioria dos cursos, esses que estão em verdinho, são cursos que apresentaram uma melhora em termos de nota, mas existem alguns cursos que estão perigando porque tiveram uma baixa da nota, e seria interessante que esses cursos dessem uma olhada, especificamente engenharia civil, florestal e química, o que pode estar acontecendo. É pequenininha o valor, mas é esse pouquinho que muitas vezes pode fazer a gente cair do conceito faixa 4 para o conceito faixa 3,
né? Então, às vezes, pode estar acontecendo uma percepção do aluno. Aquele questionário de percepção, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês 3 perguntas que a gente analisou para os cursos da FT. E aí, às vezes, é ali naquele questionário, simplesmente a percepção do aluno está negativa por algum motivo. E aí é uma questão da gente trabalhar e conversar com o aluno, tá? Seguindo aqui para frente, esse daqui já é um estudo que a gente fez em cima do resultado do questionário do estudante. Nós pegamos, por quê? Porque ele representa 15% do CPC, como eu disse para vocês, e é uma área em que é relativamente fácil de trabalhar, porque envolve muitas vezes esclarecer o aluno sobre algumas questões, tá? É um questionário que é feito em escala Likert, né, que vai de discordo totalmente até concordo totalmente, aborda as 3 dimensões que são as mesmas as mesmas iguaizinhas não, mas são similares às da avaliação in loco, e há uma possibilidade de monitoramento, tá? Esse questionário ele é publicado sempre que tem o ENAD, ele é publicado publicamente esse resultado, e aí a gente pode olhar os microdados deles. Aqui, quando a gente olha essa primeira pergunta, em que nós estamos falando se o conteúdo abordado na disciplina do curso, ele favorece sua atuação em estágios ou atividade de iniciação profissional. A gente percebe que, em geral, exceto pelo curso de engenharia elétrica, que nós temos uma percepção negativa quase em 40%, a maioria dos cursos tem uma percepção positiva, com destaque para engenharia da produção e engenharia florestal. Os alunos têm uma percepção muito positiva quanto ao conteúdo. Por que a gente fala que pode conversar com o aluno? Porque aqui pode verificar o porquê que o aluno, entrar em contato com ele, por que eles estão tendo essa percepção de que os conteúdos não estão favorecendo a atuação deles, tanto em estágios quanto na iniciação profissional. O que está acontecendo? Será que eles estão esperando mais disciplinas práticas? Não sei. Então, seria um campo para poder ser trabalhado com os alunos. Aqui, se a metodologia de ensino utilizada no curso desafiaram a aprofundar o conhecimento e desenvolver competências reflexivas e críticas, tá? Novamente, tudo que está azulzinho é percepção positiva. Quanto mais escuro o azul, mais positiva a percepção. E nos que estão nesses tons de marrom, quanto mais negativa a percepção, mais forte também a cor. A gente vê que está no espectro positivo a percepção dos alunos, de maneira geral, mas existem alguns cursos que podem trabalhar e verificar por que os alunos estão tendo essa percepção e tornar e melhorar essa percepção do curso. E aí são várias questões, tá? Tem uma aqui que a gente já teve, não é essa, aqui. Essa daqui a gente já teve algumas conversas com em alguns cursos para seminário de avaliação aqui dos seminários do Avalia, e a gente percebeu que alguns alunos acham que o coordenador de curso tem que ficar lá disponível, né? 24 horas para o aluno tirar dúvidas, esse tipo de coisa. E às vezes é esclarecer para ele que não, que o papel do coordenador é muito mais profundo, muito mais complexo que isso, mas que ele está disponível por meio dos canais oficiais. Então, entrar em contato com a secretaria, agendar horário com o coordenador, fazer encontros, enfim. Esclarecer para ele que essa disponibilidade, tá, da coordenação de curso não é uma disponibilidade física do coordenador estar lá 24 horas à disposição, tá? Então, essa é a ideia que a gente queria trazer para vocês, que vocês aproveitem essa ferramenta do questionário do estudante, que já é disponibilizado, e os microdados do ENAD, que tem os microdados desse questionário, para que vocês possam verificar dentro do curso se existe algum espaço para melhoria, né, para esclarecimento dos alunos, ou talvez se a gente perceber que tem uma falha ali, que tem uma dificuldade em determinado setor, a gente possa ajustar, né? Lembrando que, quando a gente fala dos indicadores de avaliação do INEP, eles estão sendo um reflexo dos últimos 3 anos, mais ou menos, de trabalho do curso. Então, o trabalho desse ano do professor Edson só vai impactar no ENAD daqui, depende do ano que vai sair a avaliação, mas vamos supor que saia a avaliação ano que vem, só vai impactar ano que vem, né? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai construindo essas mudanças e fazendo esses ajustes de percepção ou então correções que são necessárias. Seguindo em frente, o INEP já tem, acho que, uns 3 ou 4 anos, ele passou a disponibilizar para a gente uma tabela
com coortes, estudos de coortes de alunos dos cursos, tá? Especificamente nesse caso aqui que a gente vai apresentar para vocês, é a coorte de 2016 a 2021. A gente fez esse filtro com esses dados que o próprio INEP já disponibiliza, tá? Tem o link no site avaliação, caso vocês queiram explorar esses microdados também, ok? O que é importante aqui é que a gente consegue, utilizando a coorte de alunos de 2016 a 2021, verificar como que está a taxa de retenção dos cursos da FT, a taxa de desistência dos cursos da FT e de todos os cursos da UNB, inclusive com o global da UNB, e a taxa de conclusão dos cursos, tá? Esse é o nosso objetivo com esse estudo, que a gente possa verificar se, comparando com o curso da UNB versus os cursos da mesma área no resto do Brasil, das outras universidades, se a gente está com taxas diferentes, melhores ou piores. E então, até verificar se, caso chegue à conclusão, estou com taxas muito baixas ou muito maiores, pode até entrar em contato com universidades que estejam com taxas melhores que as nossas e verificar se eles têm uma estratégia que a gente possa aplicar aqui também, né? Eu não vou entrar no detalhe, porque são vários cursos, né? Mas aqui, o que a gente tem? Que dos cursos da FT, o que a gente observou? Que quando se trata de menor taxa de permanência, a gente vai ter, ou seja, a taxa de permanência está menor do que a do resto do Brasil. A gente vai ter computação e química. Deixa eu só procurar onde está a computação. Aqui. A gente vai ver que a taxa de computação computação e química são os únicos cursos que têm uma pequena taxa de permanência um pouco menor. Taxas de permanência são o aluno ficar mais tempo do que o programado na agenda do curso, tá? No currículo do curso. E química, deixa eu procurar aqui química e química. A química já tem uma taxa de permanência bem inferior ao resto das universidades, às universidades do resto do país, tá? Quando a gente fala de taxa de desistência, que é esse laranja, esse gráfico laranja aqui, a gente vai ver que os cursos de ambiental, florestal, química e mecatrônica, eu não vou mostrar todos aqui, deixa eu só procurar aqui, florestal. Florestal tem uma taxa de desistência, nossa, vou quase ver, de uma taxa de desistência que ela não, florestal está maior? Não, florestal está menor. Aqui. Engenharia mecânica tem uma taxa de desistência menor do que o resto do que os outros cursos da área, tá? E aí estou falando para o curso, em comparação às outras engenharias mecânicas, tá? Não estou falando da área só, é do curso mesmo. Então, engenharia mecânica tem, acho que civil também tem, deixa eu ver aqui. Produção também tem uma taxa de permanência menor, então a gente está, só que em comparação, a taxa de, ou melhor, quando a gente vem aqui no curso de engenharia da produção, a gente vê que tem uma taxa de desistência menor, mas ao mesmo tempo tem uma taxa de permanência maior. Então, o que a gente precisa verificar no final das contas, esses alunos que estão tendo uma permanência maior do que o esperado, eles estão se formando ou eles estão desistindo? Tá? O objetivo desse estudo é a gente verificar isso. O que a gente poderia fazer para que a taxa de conclusão, o nosso grande mote aqui é aumentar a nossa taxa de conclusão. Então, tornar essa taxa de conclusão maior, como no caso de engenharia de redes, que tem uma taxa de conclusão maior do que de outros cursos, tá? Aqui com coortes similares que a nossa. Esse estudo completo, ele foi enviado para os coordenadores, tá? Por SEI. Então, tem que verificar, caso algum coordenador não tenha, entre em contato com a gente, que a gente envia novamente, tá? A gente recupera o SEI e envia novamente para vocês. Seguindo aqui, pesquisa de egressos. A gente faz essa pesquisa de egressos já tem alguns anos, na Universidade de Brasília. A gente cruza as informações de CPF dos nossos alunos já formados versus a RAIS, que é o cadastro de pessoas físicas que estão trabalhando em empregos formais, tá? Muito importante isso. A gente não consegue rastrear CNPJs, então não conseguimos rastrear gente que está com empresa, nem de pessoas que são MEI,
tá? Então, se for um curso que tem como especificidade muitas pessoas com CNPJ e com MEIs, é importante saber que eles não são rastreados aqui nesse estudo nosso. Nós temos esse ano de 2021, que é a última RAIS que nós recebemos do Ministério do antigo Ministério do Trabalho. Nós tivemos 3.600 ingressos localizados na RAIS, tá? E sempre cruzando o CPF. Quando esse estudo, vocês encontram ele completo, disponibilizado no site Avaliação, tá? Aqui a gente selecionou só os 5 primeiros, as 5 categorias mais frequentes, só a título de exemplo. Então, quando a gente fala dos formandos de engenharia ambiental, a gente tem essa remuneração, em média, que eles vão ter com esse desvio padrão, e esse é o número de pessoas que nós encontramos nessas 5 ocorrências mais comuns. São poucos alunos aqui, tá? Não sei se engenharia ambiental tem alguma característica para eles não serem localizados. Em termos de CNAE, a gente encontrou muitos alunos trabalhando na administração pública, que é algo comum. Normalmente, na Universidade de Brasília, a gente tem essa característica de ter muitos servidores, muitos alunos que estão na administração pública, né? E menos nas outras, ao contrário de outras universidades. Então, esses são os locais onde a gente encontrou de forma mais comumente, inclusive com a remuneração média que eles vão ter. Nós sabemos aqui que aí encontramos 82 na CLT, 16 no serviço público efetivo, 7 não efetivo e 4 temporários, tá? E quando a gente fala da curva de salário, a gente percebe que essa é uma curva, provavelmente o curso teve, como a gente encontrou poucas pessoas, talvez, no curso, nós temos uma curva menos pronunciada, mas é o normal que a gente espera quando olha essa curva de salários, em que quanto mais novo na formação, que é o lado direito da curva, menores os salários, e quanto mais antigo, maiores os salários, como vocês vão poder ver aqui, por exemplo, em engenharia civil. Essa é a curva que normalmente a gente encontra, tá? É algo parecido com isso nos gráficos. Então, quanto mais novo o salário menor, quanto mais velho, maior o salário. Também temos esse desvio padrão mais significativo, tá? Nos outros cursos a mesma coisa, eu vou passar rápido só para a gente não se aprofundar. Aqui também a gente vê que teve poucas ocorrências que nós encontramos, poucos anos, então é normal ter essa diferença. Isso daqui pode ajudar muito o pessoal do NDE na hora de avaliação do perfil que está formando para o mercado de trabalho, né? E também aonde os alunos estão indo trabalhar em termos de empregos formais. Então, engenharia elétrica, engenharia florestal também. E como que está a variação salarial deles, né? Essa é uma informação que normalmente pode deixar os alunos bastante curiosos e também para a gente na formação, né? Mecatrônica e, finalmente, produção. Isso. Ah, não, tem ainda aqui. Deixa eu passar. Como eu disse, eu vou mandar essa apresentação depois para vocês, e aí todos vocês vão ter acesso a esses dados mais detalhados. Seguindo aqui, nós fizemos um estudo em 2022, tá? Em que nós fizemos uma avaliação daqueles relatórios de visita in loco. Eu sei que provavelmente a FT já resolveu a maioria dos problemas que poderiam ter sido identificados pelos avaliadores naquela época, tá? Nós enviamos esse estudo também para os coordenadores de curso, caso não tenham recebido ou tenha mudado a coordenação, entre em contato com a gente, que a gente tenta a gente localiza o SEI e encaminha para vocês, tá? E aí, exceto por engenharia de redes, mas o relatório a gente não recebeu do DEG ainda, então não está incluso aqui nesse estudo de engenharia de redes, tá? Que não foi processada. O que é importante quando a gente avaliou aqui? Em primeiro lugar, que o curso verificasse bem quando tivesse alguma nota entre 1 e 2, porque normalmente 1 e 2 significa insuficiência nas avaliações do INEP, né? 3 e 4, 3, principalmente, o curso atende todos os requisitos, 4, ele oferece mais do que o requisito básico, 5 são cursos de excelência, né?
Então, a gente sempre pede para os cursos ficarem principalmente atentos a 1 e 2 para evitar, porque puxa a nota muito para baixo, o conceito, né? E, ao mesmo tempo, significa que é um aspecto que o curso precisa melhorar significativamente, porque ele não está atendendo com suficiência. O mais importante aqui era os comentários dos avaliadores, reduzindo, aqui não é tudo que estava escrito em cada um dos relatórios, mas o que a gente observou em geral das recomendações das avaliações em loco até 2017, que havia para vários cursos a recomendação de ampliação da produção docente, que foi considerada na época insuficiente, né? Ajustar as bibliografias básicas e complementares do curso e atualizar e revisar os PPCs dos cursos. Imagino que os cursos da FT todos participaram do mutirão do DEG ano passado e ano retrasado para atualizar todos os PPCs. Então, o DEG já fez esse trabalho, mas caso algum curso não tenha feito atualização e revisão dos PPCs, o DEG, o Decanato de Ensino de Graduação, ele dá todo esse suporte para os coordenadores e NDEs, tá? Designar espaço próprio na época para a coordenação de cada curso, especialmente do curso de mecatrônica, que na ocasião não tinha, tá? Um espaço próprio, e prover ainda uma secretaria exclusiva para o curso de mecatrônica. Não sei se já foi resolvido, talvez já tenha sido solucionado aqui. Equipar e aperfeiçoar os laboratórios, especialmente para engenharia mecânica, e, na época, foi observado que os NDEs estavam funcionando de maneira que eles chamaram de sem atender todos os requisitos. Então, às vezes, faltava professor, às vezes, faltava reuniões ou atas de reuniões, de que o NDE estava tendo as reuniões e fazendo atas, ou até mesmo dos produtos do NDE. Então, uma avaliação de mercado, alguma coisa assim, tá? Então, eles pediram para... Só deixa eu autorizar a entrada de uma pessoa, pronto, para que fosse feita essa atualização dos NDEs, tá? Para que eles seguissem a legislação. Em seguida, nós fazemos antes das apresentações, a gente tem acesso cruzando informações do Censo da Educação Superior e da plataforma Supira, a gente verificou como que está a frequência dos professores em relação à participação em PPGs, tá? Por quê? Porque quando a gente olha que muitos professores participam de pelo menos um programa de pós-graduação, isso significa que eles têm mais produções acadêmicas, e isso é importante porque é uma questão avaliada no instrumento de avaliação em loco. Gente, se aparecer barulho para vocês, eu estou com uma obra aqui em cima, tá? Então, eu peço desculpas de antemão se fizer barulho aí. Então, a gente observa aqui que pelo menos 51% dos professores ali da FT, eles estão em pelo menos um programa de pós-graduação, né? Mas a gente chega aqui a 60%? 60%. E isso se reflete que a gente conseguiria, se hoje a FT for passar por uma avaliação em loco, provavelmente os cursos vão conseguir nota 5 nesse conceito, porque ele pede que pelo menos 50% dos docentes possuam no mínimo 9 produções, e normalmente o docente que está em programa de pós-graduação, ele tem também essa exigência de produzir mais, né? Mais produção acadêmica. Então, hoje, em média, os cursos da FT provavelmente teriam nota 5 nesse indicador. É um exemplo que a gente dá para vocês de como se preparar para caso tenha uma avaliação em loco. Quando a gente olha na avaliação em loco esses negritos aqui na descrição, é onde consta o que vai diferenciar uma nota da outra. Então, a gente vê que entre a nota 4 e 5, a diferença é que pelo menos 50% dos docentes possuem no mínimo 7 para 9 produções nos últimos 3 anos. Então, normalmente é nesse negrito que a gente encontra o que vai diferenciar o conceito cada conceito, tá? E isso vale para todo o instrumento de avaliação em loco, caso algum curso vá passar por isso em breve. E, finalmente, para fechar aqui a apresentação, eu queria apresentar para vocês um estudo que a gente analisou a pós-graduação, especificamente, dos cursos, e o impacto disso no IGC, tá? Como que... Só um momentinho aqui. Especificamente essa nota de pós-graduação, né? Então, o que é importante vocês saberem? Esse aqui a gente utilizou o IGC de 2022,
Por quê? Porque o IGC de 2022 é o último que utilizou a nota CAPES de 2017, né? A gente está esperando sair o IGC com a nova nota CAPES para atualizar esse estudo. E aí, o que a gente observa? Que esses cursos aqui de engenharia, mestrados especificamente, eles estão contribuindo, como eles estão contribuindo em termos de IGC em comparação com outras universidades que tiveram desempenho ali no mesmo nível que o nosso, tá? O que isso significa? A gente está comparando a universidade com outras universidades, né, cujas notas estão acima ou no mesmo nível, ou no mesmo patamar que nós, no IGC, e que tem cursos da mesma área. E esse gráfico, ele mostra que cursos da mesma área e com a mesma nota impactam mais no IGC porque possuem mais matriculados, se vocês perceberem. Então, quando a gente olha aqui os cursos com nota 4, o curso de construção da UNB de Estruturas e Construção Civil, pós-graduação, ele é o curso dos cursos de nota 4 no IGC que está contribuindo mais no IGC da Universidade de Brasília do que outros cursos estão contribuindo nos seus respectivos IGCs, tá? A mesma coisa vale aqui, o curso de... Desculpa, acho que o nome é Transportes. Acho que é Transportes apenas. Não sei se ficou faltando aqui alguma informação, tá? Como ele tem poucos matriculados, mesmo que ele tenha tido já a nota 3, ele não consegue contribuir tanto com o IGC quanto os outros. Por que isso? Porque a gente observou, lembra, quando eu falei para vocês que o IGC, ele é ponderado pelo número de matrículas no curso. E aí, talvez, a nossa sugestão é que cada curso de pós-graduação verifique a possibilidade de ampliar o número de matrículas de estudantes, né, que possam ser matriculados. Claro que isso deve respeitar se o curso tem condição, se a estrutura está adequada, mas caso ele tenha essa condição ou se precise de alguma adaptação, entrar em contato com a gente no DPG para que possa ser ofertada esse aumento de matriculados ou então que possa ser preparada a estrutura, né, para o que for necessário. Então, nós fizemos essa comparação, então, engenharias doutorado, aqui nesse gráfico, e novamente a gente vê o curso de geotecnia, estava com nota 6 em 2017, se eu não me engano, é esse aqui, tá? É esse aqui mesmo, não, desculpa, é o laranjinha, esse aqui embaixo, pronto. E aí, novamente, estando um pouquinho menos que o da UFRJ, da Federal do Rio Grande do Sul, porque esse daqui é o da Federal do Rio Grande do Sul, e ele está impactando um pouco mais, porque ele tem um pouco mais de matriculados no curso. E a mesma coisa se repete para os outros, tá? Dá para vocês... Enfim. Então, nós temos aqui engenharias, o grupo de engenharias terceiro, né? Então, sistemas mecatrônicos, sistemas de ciências mecânicas da UNB, engenharias 4, com engenharia biomédica, elétrica e de sistemas eletrônicos de automação. Nós temos as engenharias 4, a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica e a engenharia de sistemas eletrônicos de automação, tá? Esses são alguns dos instrumentos que a gente queria passar para vocês dos recursos. Aqui eu vou fechar esse compartilhamento e vou compartilhar a minha tela especificamente. Só um minutinho, janela. Aqui. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês? Eu tô com a sensação que não. Tá aparecendo na sua tela ainda, Júlia. Ainda minha? Tá aparecendo na sua tela, compartilhando. Aí, fechou agora. Tá, me avisa quando compartilhar a janela, eu quero que apareça o site da avaliação. Foi. Tá aparecendo sim. Aqui é o site da avaliação, que a gente está convidando vocês a conhecerem. Então, além das partes tradicionais, quem é quem, nós temos aqui, em termos de relação de avaliação interna, tanto o relato institucional da universidade, o perfil dos estudantes, que não mostrei aqui hoje, mas apresenta para vocês qual o perfil dos estudantes por curso, a avaliação do docente pelo discente, aqui é um link lá para o DEG, tá? Para facilitar a vida de vocês. Os resultados da consulta à comunidade acadêmica, nossa pesquisa de egressos completa, que eu mostrei para vocês, o Anuário Estatístico da Universidade de Brasília,
o resultado da avaliação das unidades e a avaliação dos programas de pós-graduação, com links diretos para a CAPES e algumas coisas que a gente já analisa. Aqui, avaliação externa, nós temos aqui IGC, NAD, CBC e DD, os indicadores de fluxo da educação superior, a gente coloca o link para o INEP, tá? Os resultados da avaliação quadrienal, TCU e rankings. Então, por exemplo, quando vocês entram aqui em perfil dos estudantes, vocês conseguem pegar aqui os relatórios, tanto de graduação quanto pós-graduação. Então, pós-graduação já está contemplada também, tá, gente? Nesse estudo. Tem o site da CPA, onde também vocês podem pegar informações sobre a CPA, tá? E também os programas, os relatórios de autoavaliação, o plano de autoavaliação da Universidade de Brasília, tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, para vocês darem uma explorada aqui, porque já tem vários relatórios que podem contribuir, tá? Finalmente, gente, eu queria agradecer vocês, mas também deixar claro que nós aceitamos sempre, todos esses produtos que nós temos aqui na DAI, eles foram elaborados com base em sugestão, tanto nos seminários Avalia UNB, quanto o retorno que os docentes nos dão posteriormente, dizendo, olha, a gente precisa de saber qual é o perfil do aluno, a gente desenvolveu o estudo, nós precisamos saber como é que é o egresso, fomos atrás dessa parceria com o Ministério do Trabalho, na época, né, e começamos a produzir esse estudo. Se vocês acharem que a gente precisa refinar esse estudo, também falem conosco. A gente está sempre aberto a essas sugestões e sempre buscando atender às necessidades tanto dos coordenadores de curso quanto dos docentes de pesquisa. É claro, a gente tem uma limitação de pessoal, somos 10, né? Mas a gente queria sempre deixar com clareza para vocês essa disponibilidade de tudo que a gente puder fornecer de dados que possam auxiliar vocês, que nós vamos oferecer. E também queria deixar aqui o convite para vocês, antes de passar e abrir para perguntas, o convite para que vocês participem da consulta comunidade da UNB. Nós temos, a FT sempre participa, tanto alunos quanto professores, mas eu tenho certeza que a gente pode ampliar essa participação. A consulta está aberta nesse momento, então nós gostaríamos de convidar que vocês abrissem um espaço na agenda de vocês para poder participar dessa consulta e nos auxiliar nessa avaliação da Universidade de Brasília. E aqui eu encerro a minha apresentação e abro espaço para perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode levantar a mãozinha aqui no instrumento próprio aqui do Teams, que aí a gente vai abrindo. E, primeiramente, eu vou passar aqui para o professor Edson, que ele já me deu uma sinalização que ele precisa falar. Diga, professor. Não, na realidade, eu já conheci esse trabalho, né, mas gostaria só de agradecer, né, o empenho de vocês aí da CPA nesse trabalho, né, bastante amplo, né, e difícil, né, de fazer. Agradecer pelo trabalho, né, pedir que vocês nos mandem, né, a apresentação, como você já prometeu, né, a gente vai, através da nossa CPA aqui, né, a professora Simone, ela não pôde participar, que apresenta a nossa CPA, mas já está combinado, né, que eles vão agora tratar esses dados aqui e levar especialmente aos nossos coordenadores de curso, né, no nosso colegiado de graduação, para a gente se debruçar em cima desses dados e ver o que a gente pode melhorar, né? Você apresentou alguns dados aí que estão meio defasados, né? A questão da nota dos programas, né? Mudou bastante na última avaliação, mas, com certeza, né, algumas das percepções que foram colocadas aí, a gente sabe que são verdadeiras e que a gente precisa de trabalhar. Tá bom? Então, no mais, é só agradecer mesmo pelo trabalho e também me colocar à disposição, né? Vou reforçar o convite para as pessoas participarem da consulta, né? Então, me colocar à disposição também da CPA para a gente trabalhar aí conjuntamente e conseguir avançar nesses indicadores, né? Que é isso que é o principal, né? A gente avançar. Tá bom? Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada, professor Edson. A gente leva mais ou menos uma semana para enviar tudo, porque tem que dar uma editada no vídeo, aí a gente sobe o vídeo e depois a gente manda tudo, tá? Tudo bem. Aí a gente manda no próprio processo que a gente agendou, a gente vai retornar para vocês com os links todos, ok? Ótimo. Obrigado. Professor Paulo. Eu não estou te ouvindo, professor.
Boa tarde mais uma vez, parabenizar aí pela apresentação, acho que foi muito clara, muito objetiva e trouxe muitas informações importantes, tá? Meus parabéns. Apenas eu pegaria um gancho aí naquilo que você falou na parte final, na relação aí dessa avaliação dos cursos de graduação com a pós-graduação, e chamar a atenção para um aspecto que, de certa forma, me incomoda um pouco, que envolve essa questão da quantidade de alunos, né, que nós temos recebido nas pós-graduações e que você acaba de mostrar que tem um reflexo sobre a avaliação da graduação. Então, eu chamo a atenção para o seguinte aspecto, é que isso talvez alcance a universidade como um todo, eu não posso falar por não conhecer dados da universidade, talvez não conheça todos da Faculdade de Tecnologia, mas o fato é que, estando nós em Brasília, e sendo uma universidade da importância da UNB e com tantos cursos oferecidos a nível de pós-graduação, talvez a universidade pudesse desenvolver mecanismos para atrair mais os servidores públicos que, dentro das suas respectivas instituições, ministérios, autarquias, possuem planos de capacitação. Esses planos de capacitação, eles resultam muitas vezes até em condições para progressão do servidor dentro das suas respectivas instituições. E eu, assim, eu particularmente, eu fico um pouco surpreso assim, com a quantidade pequena de servidores públicos que buscam os cursos que eu tenho visto aqui, ao mesmo tempo que eu sei que assim, a quantidade de servidores públicos é muito grande, né? Então, assim, às vezes a pessoa não vem porque ele não sabe como é que é um mestrado, ele às vezes até tem receio de vir, porque acha que eventualmente é difícil, ou então o fato é que a divulgação de mecanismos, por exemplo, no sentido de trazer esses servidores públicos que precisam de capacitação e que podem vir aqui fazer cursos como alunos especiais, né? Pagando valores que não são caros, são valores pequenos, e para o qual o servidor conta com um tempo de liberação que é legal, digamos, está na legislação que ele deve ser liberado um determinado tempo na semana para fins de capacitação. Então, assim, a mim me surpreende um pouco assim, a baixa atração que a universidade demonstra, pelo menos na minha percepção, né, com relação a esses funcionários públicos que estão aqui nesses inúmeros órgãos dentro da administração pública federal em Brasília. Cadê esse povo que não procura o UNB ou procura tão pouco? Não é? E aí, então, assim, eu estou sendo bem franco mesmo, porque é o que eu percebo, né? Sabe? Então, assim, tá lá, os cursos estão aqui, o funcionário precisa se capacitar e, assim, não sei o que esses funcionários não procuram com mais intensidade a nossa universidade. Realmente é uma pergunta que eu coloco, está aí um reflexo sobre a graduação, mas, ao mesmo tempo, tem reflexo sobre a pós-graduação, né? Era essa observação que eu gostaria de deixar. Eu não tenho respostas, digamos assim, a como fazer esse público chegar mais até a universidade, mas é uma questão que, de certa forma, me parece pertinente, porque, assim, é muito pouca gente que procura. No final das contas, é isso, né? Ok? Muito obrigado. Verdade. Obrigada, professor. Realmente é uma questão. Eu só conheço duas unidades que têm uma atuação com mais pessoas do serviço público, né? Que é a FE e a FACE. São duas áreas, mas porque eles mesmos foram atrás, criaram mestrados profissionais, agora estão procurando, investindo, tentando no doutorado, né? E fazem essas parcerias com órgãos públicos, mas realmente a gente vai deixar registrado, porque normalmente o que a gente tem de anotação aqui, a gente repassa para a administração, porque de repente está faltando aí uma atuação da administração, né? De fortalecer tanto a comunicação com os órgãos e dizer que a gente está aberto para parcerias nos cursos de pós-graduação e de graduação. Eu vou passar para... A gente passa, sim, pode deixar essa observação do senhor. Muito obrigada. Muito obrigado, tá, querido? Obrigado. Mais alguém, gente, deseja tirar alguma dúvida? A professora Simone pediu... o meu contato. Passo sim, professora, pode deixar, já vou te passar.
Deixa eu ver. Professor Paulo Celso dos Reis. Apareceu para mim. Isso. Eu estou com um probleminha aqui no vídeo. Não só para dar os parabéns mesmo também, junto com o Edson, porque vocês estão fazendo, que ficou um trabalho bem interessante. A gente vai usar esses dados aqui para tentar melhorar, né, os nossos cursos. E vamos tentar fechar essas parcerias mais próximas, né, com o decanato. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor Paulo. Tinha mais um levantado, mas baixou. Acho que assim, então, tem mais alguma dúvida, gente, sobre a apresentação? É claro que depois vocês vão se debruçar sobre relatórios, sobre tudo. Senão, a gente já encerra por aqui. Bom, então, gente, eu vou agradecer muito vocês, pela presença de vocês, pela presença até o final aqui conosco, né? É uma apresentação que eu sei que é longa, tem muitos dados, mas a FT também é uma estrutura muito robusta, né? São 10 cursos de graduação, mas diversos cursos de pós-graduação, programas, né? Então, é uma estrutura robusta e que merece muito a nossa atenção, que é um trabalho gigante gerir isso, né? Então, muito obrigada a todos vocês pela presença. Em uma semana, no máximo 10 dias, a gente envia o resultado. A gente envia essa apresentação e todas as outras informações para discussão interna, tá? E daqui mais ou menos um mês, a gente vai mandar uma avaliação para vocês avaliarem o evento. Esse seminário avalia, nos dizerem se tem algum tema que vocês gostariam que fosse abordado na próxima avaliação. Daqui uns 3 anos a gente volta aqui na FT, então vocês gostariam de ter algum tema que a gente trouxesse, ou algum tema que seja mais aprofundado, ou se vocês acham que teve algum tema que não precisava estar aqui na apresentação hoje, estudos novos, enfim, estamos sempre abertos a sugestões para aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. A nossa função lá é trabalhar para trazer o máximo de informação para vocês, tá? Então, agradeço muito e me despeço aqui junto com os meus colegas de todos. Muito obrigada, gente, e até a próxima daqui a 3 anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau. Porque realmente es una información honesta, siempre hay cifrado, ¿sí? En el código salud se va a cifrar, ¿sí? No sé cómo. Hay miembros que pueden promocionar los tragos, ¿sí? Que cuesta con disponibilidad, ¿sí? Alguém deixou para preço vai, já vai dar uma final de já trago, mesmo enxerga da aproveitar. É? Vai tirar a farinha da frente da língua. Você não deve me falar que foi de dinheiro. Tudo bom? Só escanear aqui? Eu vou levar, não. Eu achei que estava em promoção, eu acho que eu entendi errado. Cadê a bichinha? Só um minutinho. Ô, chama, tá aí, cara.
Cadê? Show de festa, show Toma de mais festa, aí. vai entrar. Tira a saída, vamos virar de tempo. Deixa eu estar esperado, mas tinha a pessoa de você para Ele é bem quietinho, né, Margot? Bem caladinho. O vô dele. Tchau, Patia. Te dá um tchau, Patia. Tá bom. Parece que vai fazer até 10, 3 não restaurando cartão de crédito. Americano, que funciona, precisa de mais tudo. E as suas ofertas são de preços variados que estão aplicados. Rosa, aqui 10 cabinas de islamistas. E vem com 4 unidades. Está saindo. Posso botar esse aqui? Pode, né? Só que ela lá, tá? De 128 gigas de memória, 3 gigas de RAM. O som sai hoje para você a 899. E com nossa contabilidade de obrigação da Claro, pague somente R$ 749. A parcela de valor de até 10 vezes. 3 vezes em seu cartão de crédito. Lembrando que as 10 vezes tem juros, né? Então já foi grosso. O problema de ampliar o seu 22 vai botar em nossas variáveis beta 1, 2 e 3 com 2 ativos. E vem aqui o nosso protetor solar. É o nosso protetor solar total para incluir para você a R$ 39,99. Então, vem protetor eu sei que vocês não vêm do reais a R$ 39,99. É cheio de oferta, preço, base de economia. É nosso kit Talzinha Delvin. Talzinha Delvin com muita credibilidade. Só tem hoje para você a R$ 39,99. Eu vou dizer kit para o resto. Não, põe dentro do site, por favor. Americano, que funciona, sempre leva mais. Obrigado, hein? Tchau. 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 Então, se tiver informação sobre as grandes da questão coronavirus, a gente chega, vai sair das nossas variáveis, metas, foi importante, que e vem aqui, ó, de volta no dia do site, do dia de hoje, que eu estou vendo que é. Ai, deixa eu
a palavra que ele ia mais embora. Ia sair. Quando ele Ah,